No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. João nos descreve sobre o início de tudo, se é que podemos chamar de início aquilo que é eterno. Antes de tudo existir no céu e na terra, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo eram uma família. Não existia o céu, nem anjos, nem terra, nem humanidade. Absolutamente nada. Em um determinado momento da eternidade, eles decidiram criar a terra e o céu. O céu era repleto de anjos e seres celestiais, enquanto na terra habitava alguma criação terrena de Deus que não temos informação de qual era. Talvez os dinossauros ou qualquer outro tipo de ser terreno, Deus o sabe. Passado algum tempo, um maravilhoso anjo de luz, chamado Lúcifer, se rebela contra Deus e é expulso do céu, lançado à terra. Possivelmente nesse momento, a terra se torna sem forma e vazia e inabitada. Deus Pai olha para todo aquele caos e decide recriar a terra, colocando Adão e Eva para governá-la. Humanos perfeitos, criados em 3 dimensões: corpo, alma e espírito, a imagem e semelhança da Trindade Santa. Mesmo em sua perfeição, o ser humano cai no mesmo erro que Lúcifer caiu. É seduzido por este e peca contra Deus. Assim como Lúcifer foi banido da presença de Deus, Adão e Eva também o foram e agora compartilham o mesmo destino eterno de Lúcifer, ou Satanás, o lago de fogo, comumente conhecido como inferno. Como Deus é santo, ele não pode ter comunhão com o pecado, ou seja, não pode compartilhar sua vida com um homem que trazia agora uma natureza pecaminosa. O coração de Deus se partia em perder o homem, a coroa da sua criação, para todo sempre. Então ele elabora um plano para trazê-lo de volta. Nesse plano, Deus precisava de alguém santo, sem culpa, para assumir a culpa do homem pecador e assim satisfazer a justiça divina que dizia que se um inocente decidir morrer pelo pecador, o pecado do pecador pode ser transferido ao inocente. Deus era inocente, então assumiu esse lugar. Assim como o ser humano pecou, Deus precisava se transformar em homem para absolver o pecador. Sua transformação de divino para terreno não foi imediata. Primeiramente, Deus precisava fazer o homem entender que sozinho, através das suas próprias ações, não poderia se auto-salvar ou sair da condição de morte que se encontrava. Deus teve que mostrar ao homem que este estava caminhando para o lago de fogo, se nada fosse feito para reverter isso. Milhares de anos se passam. Passaram Adão, Abel, Noé, e Deus escolhe um homem chamado Abraão, que creu na promessa do plano salvífico de Deus. Abraão foi conhecido como o pai da fé, pois todos que crescem, assim como Abraão, seriam filhos de Abraão na fé. Algum tempo depois, a esse povo é entregue, através de Moisés, as tábuas da lei, ou os mandamentos de Deus. Essa lei servia exatamente para mostrar aos homens tudo aquilo que não agradava a Deus e provar a eles que por suas próprias ações não conseguiriam cumprir as centenas de mandamentos e assim não conseguiriam ou não mereceriam se auto-salvar e receber a vida de Deus novamente. Parecia que realmente estava tudo perdido quando Deus inaugura o período dos profetas, de Isaías a Malaquias, com o grande intuito de apontarem para a promessa que Deus havia feito a Abraão. A vinda de um Messias, um homem que conseguiria trazer a humanidade de volta para Deus. Mais de 4.000 anos se passam desde Adão e Deus então pode vir a essa terra em um corpo terreno através do nascimento de um bebê, nascido de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo, no período em que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos, quando todos os homens já sabiam o que era pecado e puderam provar que não poderiam se auto-salvar, mas realmente precisavam de uma intervenção divina. Esse bebê se torna um homem, vive entre nós com graça e justiça, operando todo tipo de maravilhas e milagres, provando ser um enviado de Deus. E aos 33 anos e meio, ele, o único homem que nunca havia experimentado o pecado, que era 100% Deus, mas também 100% humano, é lançado injustamente numa cruz para ser morto de forma brutal e indigna. O objetivo desse assassinato injusto era exatamente fazer com que todos aqueles que o mataram tivessem a possibilidade de serem salvos. Com um justo prestes a morrer, Deus tem a oportunidade perfeita de lançar sobre o seu próprio filho o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem a nascer nessa terra. E nisso, Jesus morre
e satisfaz a justiça de Deus. Morre no espírito e no corpo, não pelo seu próprio pecado, mas pelo pecado da humanidade. Ele desce até o inferno, mas como foi morto injustamente no espírito, ele não tem o direito de ficar lá e ainda liberta todos aqueles que na antiguidade creram que ele viria. E então os leva até Deus, para o céu. 3 dias após a sua morte, ele ressuscita. Pelo poder do Espírito Santo, seu corpo é restaurado em um corpo muito melhor, o corpo glorificado, pois a glória de Deus dava vida a ele. Jesus, então, já ressurreto, convoca a sua igreja, seus amados apóstolos, para irem e pregar o Evangelho, a boa nova de que agora todo ser humano pode ser salvo e voltar para Deus pela fé na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Depois de 40 dias, Jesus sobe ao céu novamente para se sentar à destra da majestade santa, Deus Pai. Mas envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes para que os primeiros crentes fossem cheios do poder de Deus para se lembrarem de tudo o que Jesus havia dito e pregarem o Evangelho com ousadia. Esse período foi registrado no livro dos Atos dos Apóstolos e logo depois tivemos todas as cartas de Paulo, Tiago, Pedro, João, entre outros. O conjunto de livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, período pós-Cristo, formam a nossa poderosa Bíblia, a palavra de Deus deixada aos homens. Esse período dos apóstolos é o mesmo período que estamos vivendo hoje, período da graça. Mais de 2000 anos depois, todo homem que confessar Cristo como Salvador e Senhor ainda continua sendo salvo. E isso não é por obras humanas, mas é um dom gratuito, dado por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O Novo Testamento se encerra de uma maneira muito profética, com um livro de Apocalipse, descrevendo fatos que ainda estão por vir, como o arrebatamento da igreja, o surgimento do anticristo, a grande tribulação, a volta física de Cristo até essa terra, seu reinado milenar, a destruição do diabo, e ela finaliza com o último período, conhecido como Novos Céus e Nova Terra. Período em que todos aqueles que creram no fabuloso plano redentivo de Deus viverão eternamente em sua presença. E você, crê?